Aleluia. Saúde, irmãos, com a paz do Senhor. Antes dos irmãos sentarem, eu queria ler lá em Tiago, no capítulo 3. Capítulo 3 de Tiago, versículo 13. Amém. Tiago 3:13. Quem dentre vós é sábio e entendido, mostre pelo seu bom trato as suas obras em mansidão de sabedoria. Mas se tendes amarga inveja, sentimento contencioso em vosso coração, não vos glorieis nem mintais contra a verdade. Essa não é a sabedoria que vem do alto, mas é terrena, animal e diabólica. Porque onde há inveja e espírito contencioso, aí há perturbação e toda a obra perversa. Mas a sabedoria que vem do alto, é primeiramente pura, depois pacífica, moderada, tratável, cheia de misericórdia e de bons frutos, sem parcialidade e sem hipocrisia. Amém? Os irmãos podem se assentar. Se os irmãos quiserem, apesar de eu ter lido em Tiago, nós vamos estar falando bastante sobre o livro de Provérbios, porque nós vamos falar sobre sabedoria hoje. E a Bíblia inteira tem versículos de sabedoria, inteira, versículos que consta a palavra sabedoria. Só que eu separei aqui mais no livro de Provérbios para a gente estar falando hoje, amém? Quantos são sábios aqui? Aleluias. Com certeza nós já podemos dizer que nós somos sábios, né, irmãos? Porque tem tantos lugares para a gente está na casa do Senhor, é porque nós somos sábios, nós temos essa sabedoria. Bom, então lá em Provérbios, quem quiser acompanhar, seria legal aí, a gente vai falando alguns versículos bem interessantes sobre a sabedoria. Primeira coisa, sabedoria, a gente precisa falar aqui da sua origem, a origem da sabedoria, de onde vem essa sabedoria, quando que nasceu a sabedoria, e tendo em mente que existe a sabedoria, dois tipos de sabedoria, uma sabedoria terrena e uma sabedoria que vem do alto, uma sabedoria de Deus, como nós acabamos de ler aqui. Mas nós vamos falar hoje dessa sabedoria que vem do alto. A origem da sabedoria, Provérbios 8:22, fala assim, o Senhor, a sabedoria falando, me possuiu no princípio de seus caminhos, no princípio de seus caminhos, desde então e antes de suas obras. Amém? No 23, desde a eternidade foi ungida, desde o princípio, antes do começo da terra. Então a gente aprende a primeira coisa aqui sobre a sabedoria. Ela esteve no princípio da criação com Deus. Ela é desde a eternidade. Então a sabedoria vem bem antes de nós, bem antes da terra. No versículo 23 diz que ela é antes do começo da terra. Essa terra que nós andamos, que nós pisamos, a sabedoria vem bem antes disso. Antes de ser formado o céu e a terra, a sabedoria estava junto com o Senhor. No versículo 27 diz que quando ele preparava os céus, aí estava eu, a sabedoria, quando traçava o horizonte sobre a face do abismo. Agora olha que interessante no 26, nem o princípio, ainda ele não tinha feito nem a terra, nem os campos, nem o princípio do pó do mundo. A sabedoria estava com Deus, lembrando que nós somos feitos do pó da terra. O Senhor pegou o pó da terra, o barro, e nos formou. Mas antes dele pegar esse pó, antes de existir esse pó, a sabedoria já existia. E quando a gente começa a lembrar
a falar esses versículos. Antes de acontecer, eu já existia. Quando o Senhor fez a eternidade, eu estava lá. Quando Ele preparava o céu, eu estava lá. Quando traçava o horizonte, Ele estava lá. Quando firmava as nuvens acima, quando fortificava as fontes do abismo, eu estava lá. A gente lembra daquele capítulo 1 de João, que diz que Jesus falando sobre Jesus, que sem Ele, sem Jesus, nada do que foi feito se fez. Então, será que a sabedoria e Jesus tem alguma coisa a ver? Será que é a mesma pessoa? Será que essa sabedoria que vem do alto, será que é Jesus? Porque a Bíblia diz que sem Jesus nada do que foi feito se fez. E também fala que a sabedoria estava lá. E para a gente entender isso, lá em Coríntios diz, Coríntios 1, 24, que Cristo é o poder de Deus e sabedoria de Deus. Então a sabedoria que vem do alto é Jesus Cristo na nossa vida. A sabedoria verdadeira é Jesus em nossa vida. Quando nós o aceitamos, a gente se torna sábio. Quando a gente segue Ele, a gente está seguindo o caminho da sabedoria. Amém? Aleluia. Então nós somos sábios quando nós aceitamos a Jesus. Então, se a gente quer falar com sabedoria, a gente tem que falar de Jesus. Se a gente tem que andar com sabedoria, a gente tem que andar como Jesus andava. Se a gente quer trabalhar com sabedoria, a gente tem que trabalhar como Jesus trabalhava. Será que Jesus, quando ele trabalhava de carpinteiro, será que ele tinha aquela fama, né, de alguém chegar na cidade, precisava de um carpinteiro? Será que alguém falava assim, tem um camarada ali, um Jesus, ele até trabalha bem, rapaz, mas demora para entregar, ele combina que vai entregar um dia, entrega no outro. Ele demora para fazer as coisas, depois ele combina o preço, no final ele faz outro preço. Ele fala que vai fazer de um jeito, chega na hora ele entrega de outro jeito. Será que Jesus fazia assim? Com certeza não, porque Ele é santo, Ele é perfeito. Então quando Ele comprava madeira, Ele era honesto. Quando Ele vendia, Ele era honesto. Quando Ele combinava, Ele cumpria, porque Jesus é perfeito, é santo. Se a gente quer trabalhar com sabedoria, a gente tem que trabalhar como Ele trabalhou, andar como Ele andou, fazer como Ele fazia. E por onde a gente começa? Onde está esse princípio de sabedoria? Aquele versículo bem conhecido, Provérbios de novo, 9 e 10. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Se nós tememos a Deus, se nós pensamos em Deus antes de tomar as nossas atitudes, nós temos o princípio da sabedoria. Nós temos Jesus em nossas vidas. Quando a gente está para tomar uma decisão, a gente tem que ter temor no Senhor. Será que Jesus faria o que eu estou pensando em fazer? Será que Jesus falaria o que eu quero falar? Será que Jesus agiria como eu estou querendo agir? Será que Jesus respondia aquele que me fez mal como eu estou querendo responder? Temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Outra coisa para a gente falar sobre sabedoria: qual o valor dessa sabedoria? Que valor que ela tem? Será que ela é preciosa? Será que não? Em Provérbio 8, 11 vai dizer sobre o rubi. O rubi, para aqueles que acreditam em forças deste mundo, em força da lua, em força de tantas coisas, forças da natureza, o rubi é uma pedra que esse povo acredita que aquele que usa, né, vai favorecer o sucesso profissional para ele, vai atrair bons negócios, fortalece a força e a coragem da pessoa que usa. O rubi, para quem acredita nessas coisas. Mas a Bíblia vai dizer que a melhor é a sabedoria do que os rubis. Uma pedra preciosa, que muitos acreditam que quem usa ela vai ser mais fácil para
ganhar dinheiro, vai ter força, vai ter coragem para fazer as coisas. A verdadeira sabedoria, ela é mais preciosa do que um rubi. Jesus Cristo em nossa vida é quem nos dá força. Jesus Cristo na nossa vida é quem nos encoraja. Jesus Cristo na nossa vida é quem abre as portas para o nosso trabalho, para a nossa vida profissional. É Ele quem deve ser a nossa maior sabedoria. Outra coisa que a Bíblia diz, que a Bíblia compara a sabedoria com o ouro. O ouro, quem não quer, né? Um pedacinho de ouro. Quem não quer um colarzinho de ouro, uma pulseira de ouro, um Rolex de ouro? Tem Rolex de ouro aí que custam uns 3 carros meus, irmão. Luciano Huck, roubaram o Rolex dele, parece que era 50 mil de ouro puro, maciço. Quem não quer um ourinho, né? Um pedacinho? Eu queria. Mas a Bíblia vai dizer, no capítulo 16, versículo 16, a comparação que a Bíblia faz, irmãos, com as coisas são tremendas. A gente olha para um negócio, acha que é tão bonito. A Bíblia compara os lírios do campo com as roupas de um rei. E fala, olha, nem Salomão em toda a sua glória não está vestido tão bem como esses lírios, como essas florzinhas. A gente olha a flor, acha bonitinho e tal, mas a gente olha um rei, nossa, que rei, que roupa, cheia de ouro, cheia de pedras preciosas. A Bíblia faz umas comparações que a gente não entende. A gente só entende se a gente se despir de nós mesmos, das nossas coisas, dos nossos olhos, da concupiscência, da carne. A Bíblia compara que é melhor um dia na presença do Senhor do que 1000 em outro lugar. Olha que comparação. Compara que é melhor uma alma ganha do que o mundo inteiro em pecado. Que comparações. E lá no capítulo 16, versículo 16, diz que quão melhor é adquirir a sabedoria do que o ouro. Amém? Então nós todos aqui queríamos, né? Um pedacinho de ouro, uma pepita de ouro, né? Um reloginho de ouro. Mas e a sabedoria? A Bíblia diz que ela é mais preciosa. É melhor adquirir a sabedoria do que o ouro. E se eu falar para os irmãos que ali na frente ali tem um tesouro escondido, a gente ia cavar, né? A gente ia trabalhar, a gente ia se matar para alcançar esse ouro. A gente ia querer o caminho dele, aonde que a gente vai para achar esse ouro? Aonde que eu tenho que cavar? Será que é para lá? Será que é para cá? Se a gente tivesse que viajar longos caminhos atrás do ouro, a gente viajaria. Mas e a sabedoria? A sabedoria que vem do alto. Jesus Cristo na nossa vida. Será que a gente tem buscado como a gente buscaria um baú cheio de ouro? Porque a Bíblia diz, os pensamentos do Senhor, né, que são muito maiores do que os nossos, e Ele sabe de todas as coisas, e pega a gente de surpresa muitas vezes. A Bíblia diz que é melhor adquirir a sabedoria do que o ouro. Então, se a gente mudaria a nossa vida, a gente viajaria longos caminhos, longos quilômetros atrás de ouro, a gente tem que fazer muito mais pela sabedoria, porque a sabedoria é mais preciosa do que o ouro, do que rubis, do que pedras preciosas. Amém? Quem entende que a sabedoria tem esse valor, o justo entende isso. No capítulo 2, versículo 4, diz assim: se como a prata buscares, e como a tesouros escondidos a procurares, então entenderás o temor do Senhor e acharás o conhecimento de Deus. Nós devemos buscar essa sabedoria como joia. E quem, o sábio, que entende esse mistério, que consegue ver isso que a Bíblia nos ensina, está lá no capítulo 10, versículo 14. Nos lábios
10:14. Os sábios entesouram a sabedoria, mas a boca do tolo o aproxima da ruína. Então, quando nós temos um princípio de sabedoria, a gente busca entesourar essa, porque ela é um tesouro, ela é mais preciosa do que um tesouro. Então a gente busca entesourar ela nos nossos corações. A gente busca guardar essa sabedoria. A gente corre atrás dessa sabedoria, porque vale a pena. Amém? Quantos têm buscado a sabedoria? A gente precisa buscar, irmãos. A gente acorda todo dia de manhã. Eu acordo de madrugada para ir trabalhar. E nem é para ir atrás de ouro, é só para pagar as contas, viu? Que não sobra, né? Não sobra nada, é só para pagar as contas. A gente levanta de madrugada e vai. Tem que fazer hora extra. Não quer, mas vai para não perder o serviço. Tem que trabalhar sábado. Tá bom, vamos, né? E vai. E se tá difícil, dá um jeitinho. Eu tenho que arrumar um jeito de ônibus, está muito demorado, eu vou ter que arrumar uma bicicleta para mim ir. Não, a bicicleta está demorando muito, então eu vou ter que arrumar uma moto para mim ir mais rápido no meu trabalho. E a gente entrega a nossa vida em busca dessas coisas. Mas a palavra diz que a gente tem que buscar muito mais do que isso, a sabedoria. E entesourar esse tesouro nas nossas vidas. Aleluias. A palavra, irmãos, é tremenda. A gente começa a ver e ler, e a gente começa a entender nessas comparações que ela faz, que a gente tem pensamentos, sabe, tão vãos, né, que não servem para nada. Às vezes os nossos sonhos são tão mesquinhos perto daquilo que o Senhor tem para nós. Aleluias. Onde nós encontramos essa sabedoria? Onde nós podemos encontrá-la? A verdadeira sabedoria. Em Tiago, no capítulo 1, versículo 5, vai dizer que se a gente pedir, Ele dá a sabedoria que vem do alto. Ele nos dá essa sabedoria. Então, aonde que a gente consegue a sabedoria? Para onde a gente vai? Se está aí, talvez no seu coração está um gostinho aí de querer mais da sabedoria, e tomara a Deus que isso aconteça, que o meu desejo aqui é que você tenha desejo, vontade de buscar essa sabedoria. Primeiro, já fica aí fácil, né? Porque a gente não precisa, é até muito mais fácil do que o ouro conseguir a sabedoria, porque a Bíblia fala que a gente pedir para o Senhor, Ele nos dá a sabedoria. Provérbios 2:6 também fala: porque o Senhor dá a sabedoria, Ele quem nos dá, porque Ele é o princípio de toda a sabedoria, Ele é a sabedoria, então Ele tem para nos dar, para nos oferecer. Outra coisa, Ele nos dá, e no versículo 6 também continua falando, que da sua boca é que vem o conhecimento e o entendimento. Então, o Senhor dá a sabedoria, e da sua boca é que vem o conhecimento. Essa sabedoria vem da boca do Senhor, vem dele, vem da sua boca. E se vem da sua boca, vem das palavras que ele fala, amém? E se vem das palavras que ele fala, você está com as palavras aí no seu colo, ou você colocou do lado do banco. A sabedoria vem da palavra do nosso Deus. A sabedoria vem dele, vem da sua boca. E lá no capítulo 10 de Provérbios também, no versículo 31, vai dizer que a boca do justo jorra sabedoria. A boca do justo jorra sabedoria. Então ela vem do Senhor, ela vem da boca de Deus, da sua palavra, e do justo. Ela jorra, a sabedoria jorra da boca do justo. Mas quem que é o justo? Quem que é esse justo que vai jorrar a sabedoria quando a gente precisar? João, no 1 João, capítulo 2, versículo 1, ele vai dizer: meus filhinhos,
Estas coisas vos escrevo para que não pequeis. E se alguém pecar, ó, os dois adjetivos que ele dá para Jesus aí, ó. Se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. A sabedoria jorra da boca do justo, da boca de Jesus Cristo. Quem quer ouvir sabedoria, ouça Jesus falar. Ouça o justo falar, porque da boca do justo, Jesus Cristo, o justo, jorra sabedoria. E se nós somos seus discípulos, se nós andamos como ele andou, da nossa boca deve jorrar essa sabedoria. Amém? Aleluias. Quando nós formos falar, tem que ser sabedoria, irmãos. Glória a Deus. Ele é o justo que faz com que essa sabedoria chegue até nós. Esse acesso à sabedoria era impossível, mas ele conquistou isso para nós. Aleluias. No versículo 19, no capítulo 19, no versículo 20, vai dizer assim, a gente falou aqui, que se pedir ele dá, da boca da palavra vem a sabedoria, do justo, que é Jesus, vem a sabedoria. De um instrumento que Deus usa para que também alcance, que chegue até nós a sabedoria. Capítulo 19, versículo 20. Ouve o conselho e recebe a correção, para que no fim seja sábio. Então a correção do Senhor, ela tem um propósito. No fim dela, a gente se torna sábio. Então, se você está com essa vontadezinha aí de ser mais sábio, esse desejo de ser mais sábio, o Senhor talvez vai colocar correção na nossa vida. Porque no fim da correção, Ele vai nos fazer sábio. Amém? Se a gente olhar por esse lado, a gente consegue, na hora da luta, na hora da prova, não falar, Deus está me corrigindo. A gente vai dizer, Deus está me fazendo mais sábio. Aí a gente vai conseguir, dar graça, em tudo dar graça. A gente vai conseguir dar graça no meio da prova, no meio da luta. Porque a gente vai ver a situação, e em vez de pensar que o Senhor está nos matando, a gente vai saber que o Senhor está nos fazendo mais sábio. Ele está acrescentando em nós a sabedoria. Amém? Aleluia. Trouxe aqui alguns exemplos de pessoas que na hora da prova, na hora da dificuldade, o Senhor acrescentou para ele sabedoria. O primeiro é José do Egito. No meio dos seus irmãos, ele era menosprezado, ele era o chato da história, foi vendido para os midianitas. No meio dos midianitas, ele era não passava de um escravo, que foi vendido para eles. Chegou na casa de Potifar, não passava de um servo, de um empregado. Chegou na prisão, não passava de um sonhador, só sonhava e sonhava, mas ele teve um sonho. E o sonho que ele teve, ele estava em uma crise, mostrava para ele uma crise, uma luta. Faraó, a hora que ele viu isso, que ele ouviu o que José falava, no meio daquela luta, Faraó falou, rapaz, nesse lugar aqui inteiro aqui não tem ninguém sábio igual você não. Vem aqui, vem trabalhar comigo, que você não tem ninguém sábio como você. Eu quero você trabalhando do meu lado. Eu quero que você use essa sabedoria sua para não nos deixar passar fome. Então, na hora da crise, o Senhor fez com que José se tornasse o maior sábio daquele tempo. E ele se tornou governador. E o faraó deu tudo para ele tomar conta, porque não havia ninguém sábio como ele. Diante da luta, diante da prova, diante das circunstâncias difíceis,
o Senhor está gerando em nós sabedoria. O Senhor está nos levantando como sábios. Aleluias. Outro exemplo de sabedoria: Jó entrou na prova rico. Ele tinha ouros, né? Ele tinha os rubis aí, ele tinha o Rolex de ouro, ele tinha o cordão de ouro, ele tinha tudo isso aí quando ele entrou na prova. Quando saiu do outro lado, igual eu trabalho em açougue, né? Trabalhei em açougue, igual colocar uma carne assim para moer uma carne, né? Ela entra bonitinha, do outro lado ela sai tudo arrebentada. Jó saiu desse jeito, tudo acabado, tudo arrebentado do outro lado. Mas lá no versículo 42, capítulo 42, no versículo 2, vai mostrar como que o Senhor acrescentou a sabedoria para ele. Ele disse: bem sei, ó sabedoria, bem sei que tudo podes, e que nenhum dos teus propósitos pode ser impedido. E ó a sabedoria que ele não tinha e que Jesus deu para ele, que o Senhor deu para ele. Antes eu conhecia de ouvir falar, mas agora eu conheço, agora eu sei, agora tenho sabedoria, porque agora os meus olhos viram o Senhor. Então você está passando aí por uma dificuldade, o Senhor está acrescentando sabedoria na sua vida. Daniel é um outro exemplo. Quem sabe Daniel, depois da cova dos leões, né? Quem sabe ele disse: rapaz, eu não sabia, agora eu sei, agora eu tenho sabedoria, que o Senhor fecha a boca do leão. Aleluia. Na hora da dificuldade, a gente consegue ter mais sabedoria. Os 3 jovens na fornalha, depois que saíram da fornalha, eles não sabiam, eles não tinham sabedoria disso, mas depois que eles saíram da fornalha, eles puderam dizer: diante da vontade do Senhor, até o fogo tem que ficar quieto, até o fogo tem que sossegar, até o fogo tem que deixar de queimar, tem que mudar a sua natureza. Quando Deus muda a natureza, irmãos, Ele faz milagre. Olha só que o diabo, ele quer se parecer com Deus, né? Mas quando o diabo ele muda a natureza, ele faz abominações. Quando ele muda a natureza, o homem, um casamento entre um homem e uma mulher, ele tenta mudar isso aí vira uma abominação aos olhos do Senhor. Ele tenta mudar a natureza, ele não consegue, porque não foi ele quem fez a natureza. Quem fez a natureza foi o Senhor Jesus, foi Deus. Ele está no princípio desde toda a criação. Agora, quando ele usa o seu poder para mudar a natureza, ele faz milagre, porque ele faz o sol parar, ele muda a natureza. Aleluias. Ele faz a estéril mãe de filhos, ele muda a natureza. Ele faz a virgem dar à luz, ele muda a natureza. Mas quando ele muda a natureza, ele faz milagres. Aleluias. E Pedro na prisão também, na hora da dificuldade, na hora da luta, ele pôde entender e ter a sabedoria que Deus o livraria da prisão. E por último, os discípulos no barco, né? Eles achavam que sabiam com quem que eles andavam. Eles achavam que eles sabiam, que eles já tinham o conhecimento, a sabedoria. Não, esse aqui é o Jesus de Nazaré, que era carpinteiro, agora está pregando. É o Jesus que multiplica pães. Mas diante daquela crise, no meio do mar, quando as tempestades se levantaram, eles puderam ter a sabedoria que diante de Jesus, Ele faz o vento parar e Ele faz o mar se acalmar. Aleluia. Então, se você está passando por um momento difícil e talvez você ache aí que não tem saída, espera mais um pouco, porque no final o Senhor vai te fazer mais sábio. Aí você vai saber que Ele abre porta, você vai saber que Ele cura, você vai saber que Ele salva, você vai saber que Ele liberta. Aleluias. E para finalizar, o último ponto: para que a sabedoria? Para que a gente precisa ter essa sabedoria? No capítulo 2, versículo 7, ela é escudo. A sabedoria é escudo, nos livra das setas que vêm por aí. Quando a gente tem sabedoria, ela nos torna um escudo, a gente consegue vencer as batalhas. No versículo 8, ela vai dizer que a sabedoria preservará o caminho dos seus santos. Ela preserva o nosso caminho. A gente pode andar
Tendo a sabedoria, a gente consegue andar e chegar ao nosso alvo. No versículo 12, vai dizer que ela afasta do mal. A sabedoria nos faz afastar do mal. No versículo 16, nos faz afastar do pecado, do adultério. 2,16, para afastar da mulher estranha. Quantos têm caído, irmãos, porque falta sabedoria? No capítulo 24, versículo 5, vai dizer que o homem sábio é forte. Essas são as características da sabedoria. E por último, para finalizar, para que é bom? Para que a gente precisa ter essa sabedoria? Talvez seja o principal. Capítulo 15, versículo 20. O filho sábio alegra seu pai. Você quer alegrar o papai? Você quer alegrar ele? Tenha sabedoria. Seja sábio nos seus caminhos. Aleluias. Pode se colocar de pé. Para terminar, eu só vou fazer aqui uma comparação aqui. Escolha, irmãos, entre a sabedoria terrena ou a sabedoria que vem de Deus. A sabedoria terrena nos faz ganhar dinheiro, querer ser mais rico, a terrena. Mas a sabedoria de Deus nos faz viver com aquilo que Ele nos dá. A sabedoria mundana, que é a terrena, nos faz a gente ser conhecido. Já a de Deus nos faz a gente desaparecer para Ele aparecer. Nos faz a gente, do homem, sabedoria mundana, nos faz a gente viver entre os poderosos, né? O sábio, ele está entre os poderosos, entre os governadores, entre os cantores, poderosão. Mas a sabedoria que vem de Deus, a gente não precisa viver e andar no meio dos poderosos desta terra, porque nós temos o Todo-Poderoso que habita em nossos corações. A sabedoria, sai abelha, sabedoria que vem da terra, sabedoria mundana, conquista muitas coisas e riquezas, mas a sabedoria que vem de Deus conquista a alma, porque a Bíblia diz que quem ganha uma alma sábio é. A sabedoria do mundo busca o poder, mas a sabedoria que vem de Deus serve àquele que tem todo o poder. Agora, no final da vida daquele que é sábio, nessa vida, sábio terreno, sábio, uma sabedoria terrena, no final da sua vida, ele vai olhar para tudo aquilo que ele conquistou, e ele vai ver que tudo aquilo que ele conquistou, ele não levará nada. Não é verdade? Mas aqueles que têm a sabedoria que vem do alto, no final da sua vida, eles vão olhar e saber que eles estão prestes de receber a riqueza que Jesus conquistou na cruz do Calvário. Aleluia. Que diferença, irmãos. Que diferença que nós temos para escolher. Uma sabedoria deste mundo, passageira, ou uma sabedoria que vem do alto. Amém? Que possamos essa noite escolher a verdadeira sabedoria na nossa vida e pedir a Ele que Ele nos dá. Aleluias. Vamos dobrar as nossas cabeças e vamos fazer essa oração. Deus amado e soberano, Deus de toda sabedoria, nós queremos te agradecer aqui, Pai, por esta noite, Senhor, por este momento, Pai, que podemos te adorar, Senhor, pelos louvores, meu Deus, as canções que entoamos aqui, e te agradecer, Pai, pela tua palavra, meu Deus, que ela é tão tremenda, Jesus, ela é maravilhosa, Pai. Meu Deus, nos faça, Senhor, nos dê essa sabedoria de querer, Senhor, optar pela tua palavra do que por uns minutos, Senhor, no celular. Nos queira, Senhor, nos faça, Senhor, amar esta palavra mais, meu Deus, do que uma televisão. Amar, Senhor, mais a tua presença, Pai, do que as coisas, Senhor, que o mundo nos oferece. Nos dê, Senhor, essa sabedoria. E eu te peço, Pai, que o Senhor fique conosco, que o Senhor leve os teus filhos em paz, Senhor, para os seus lares, em nome de Jesus. Nos dê uma noite, Senhor, abençoada, Pai, em tua presença, e nos dê cada vez mais dessa sabedoria, para a honra e para a glória do teu nome. Amém? Faça assim com a sua mão. Que o grande amor de Deus, que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as consolações do Espírito Santo estejam com todos. Todos digam amém.
Aleluia. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus.